Salve, turma querida! Semana de 18 a 25 de agosto, hoje 19 horas, quarta-feira, como sempre eu gravo. Mais uma aula de atualidades, onde eu coloco as manchetes nacionais e internacionais, faço um breve comentário. Não consigo me aprofundar detalhadamente nos temas, mas procuro pegar a essência de cada notícia, que também vão compor os livros de atualidades que eu estou anunciando aí em promoções, né? Que te ajudam muito a observar como que são questões inéditas, comentadas de Brasil e mundo, tal. R$25 cada volume, é diretamente comigo que você adquire, porque é um trabalho meu e o Vencendo Concursos me concede essa liberdade de divulgar esse meu trabalho pessoal aqui com vocês, tá? Então vamos lá para a aula, e deixa eu ficar pequenininho, porque muitas pessoas querem saber, como é que eu faço para adquirir o livro? É mandar um WhatsApp, não é para entrar em grupo de WhatsApp, com o meu grupo, que eu vou ficar mandando mensagem, não. Você manda uma mensagem, se quiser mandar até o edital eu analiso, eu digo, olha, interessante seria você adquirir esses livros. Se você adquirir mais do que 3, você leva um de graça e ganha uma promoção aí de desconto, tá? De 30%. Então, eu vou 3 livros, ganho o 4 de graça, tá? É bem interessante porque eu tô com livros de dezembro até setembro desse ano, que eu acho que as provas estão dezembro do ano passado até setembro desse ano. São 4 livros que eu acho que vão te ajudar muito. É só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu estou meio acelerado nesse início, porque eu estou preocupado com muitos assuntos. Vamos lá. Semana de 18 a 25 de setembro de 2024, para o seu controle aí de que período exatamente nós estamos falando, né? Pois bem, é sempre importante acompanhar a taxa Selic, que é a taxa que, por acaso, o Brasil é a segunda maior do mundo, né? Das grandes economias, e o Brasil aumentou, né, a taxa Selic em 25%. Agora está em 10,75%. Qual é a notícia? Nova alta da Selic pode renovar a seca do mercado de IPOs no Brasil? Especialistas indicam possível encarecimento da dívida e melhora da renda fixa no curto prazo, mas tem perspectivas otimistas à frente. O que os analistas dizem quando você mexe com a taxa Selic? Encarecimento da dívida das empresas, porque o juro sobe a taxa Selic, sobe todos os juros. Redução da liquidez da Bolsa de Valores, ou seja, quando as pessoas, você tem um juros mais alto, as pessoas aplicam o dinheiro e não compram ações, por exemplo. Traz dinheiro lá de fora para cá, e aí nesse sentido o Brasil está pagando uns juros bem alto, mais alto, os Estados Unidos reduziu 0,5%, o Brasil aumentou, o Brasil é um país estável, tem 370 bilhões de dólares de reserva, então o Brasil pode me pagar, então aplica o dinheiro aqui, isso entra dólar, diminui a relação dólar-real, o dólar cai. E uma maior confiança na política monetária do país. Por outro lado, aumenta a dívida brasileira, porque o Brasil, na hora que pega esse dinheiro lá fora, né, ou aqui dentro mesmo, né, ele vai pagar 10,75%, enquanto o mundo paga em média 2%, em alguns casos 0%. Isso vai encarecendo a nossa dívida interna. Andamos um pouco na contramão, mas toda essa decisão do Copom foi porque não se tem a certeza que o Brasil vai conseguir honrar a lei máxima aí do organograma e do organismo macroeconômico, que gastar mais do que arrecada. Então, principalmente com essas queimadas que devem afetar muito a economia brasileira. Então é importante sempre estar acompanhando pelo menos o patamar da taxa Selic, porque ela que vai ditar todos os rumos da economia brasileira. E o Brasil aumentou.
ele vinha numa constante queda e agora também, você sabe, quando você aumenta o risco, quando você aumenta os juros, a tendência é que as pessoas gastem menos e por isso contém a inflação. Então, é importante entender sempre, e por que chama super quarta? Porque também se decide, foi na quarta-feira, eu tinha gravado já a aula no dia 18, quando saiu o resultado, também nos Estados Unidos, o Brasil foi meio na contramão dos Estados Unidos, né? Porque são economias internas diferentes. Mas é importante entender, pelo menos esses 4 tópicos que estavam no final, que é simples. Juros altos, o sujeito tira o dinheiro da produção e põe no banco para render. Olha, uma notícia boa, deixa eu sair daqui. Produção de ouro registrado pelos garimpos no Brasil cai 84% ao mês após aumento de controle. Após medidas adotadas em 2023, o mercado de ouro brasileiro entrou em choque, com queda significativa na produção e exportação do metal. Ora, ouro em choque, medidas que abalaram o mercado, que acaba de ser... 2 medidas tiveram efeitos significativos e imediatos no mercado. A obrigatoriedade de notas fiscais eletrônicas e o fim do pressuposto da boa-fé. Ou seja, esse ouro eu adquiri legalmente. Ambas voltadas para transações com ouro do garimpo. Então agora tem que ter fiscalização. Era um passar da boiada. Ninguém sabia a origem do ouro. E olha lá, prova disso é que em 2022 os garimpos registraram uma produção de 31 toneladas de ouro. Em 2023, após as mudanças, o volume caiu para 17. Tá? Então, é 84% que no mesmo período, entre janeiro e julho. Ora, isso é ruim. Não, tudo tem nota fiscal, por que o ouro não vai ter? Isso só alimentava o garimpo ilegal em terras indígenas, que nós vimos que aconteceu com a terra Yanomami. Então agora o ouro está mais fiscalizado no Brasil, tá certo? É isso que essa notícia está nos dando. Lamento muito porque o ouro é importante para o país e o Brasil tem bastante. Ora, faça tudo dentro da lei. A presunção da boa-fé, para você ter uma ideia, é uma lei de 2013, que permitia que o ouro fosse comercializado apenas com informações dos vendedores. Ou seja, eu achei esse ouro na minha terra e estou aqui vendendo, quando na verdade era ouro de garimpo ilegal, que nós sabemos que está associado ao desmatamento, à violência contra indígenas e por aí vai. Toda essa história que você já conhece. Então, agora um dado concreto sobre o que significaram essas medidas de 2023. É ruim por um lado? Mas vamos fazer as coisas certas, né, Brasil? Veja isso. Presunção de boa-fé com ouro no Brasil não dá. Outra notícia boa, quer dizer, essa é uma notícia muito legal. Brasil bate recorde na exportação de alimentos industrializados. Estou falando de macarrão, bolacha, molho de tomate, tá? Alta na exportação faz aumentar a quantidade de postos de trabalho abertos nas fábricas. O Brasil bateu recorde na exportação de alimentos industrializados, mas a crise climática desperta a atenção do mundo para os desafios da produção. Excesso de chuva, seca, fogo nas lavouras, né? Então, suco de laranja. Então, o que diz um especialista? O Brasil, além de ser considerado o celeiro do mundo, também passa a ser, a partir de agora, o supermercado do mundo. A partir de 2023, a gente se consolidou como o país que mais exporta alimentos industrializados para o resto do planeta. São 190 países que compram alimentos do Brasil e voltam a comprar, mostrando a confiança que eles têm na qualidade da segurança do alimento industrializado brasileiro. Só isso... 30 bilhões de saldo no primeiro dólares no saldo deste ano. Então, está procurando emprego aí, vai na indústria de alimentos, que você é alguém da família e tal.
você vai encontrar. Agora, é contraditório, né? Quando a gente fala, aí, e eu vou falar já já, da insegurança alimentar. Então a gente produz comida, exporta comida, mas as pessoas aqui não conseguem comer direito. Mas para a macroeconomia é algo muito legal que a indústria, pelo menos a indústria de alimentos, né, a indústria que sempre teve em decadência no Brasil, a de tecnologia, infelizmente, não se investe em ciência, essa não avança nunca e faz a gente pagar caro nos produtos lá de fora. Mas por que isso é barato? Porque produz comida aqui dentro e então a logística de transportar isso para uma indústria de alimentos aqui também facilita que a gente produza produtos alimentícios industrializados. Então não pode ser ultraprocessado, né? Porque aquilo lá é perigoso para a saúde. Mas é uma boa notícia. Aqui, olha, eu não estou preocupado com a cidade de São Paulo, estou preocupado com 3 conceitos, tá? Então eu peguei a cidade de São Paulo para você entender os conceitos de insegurança alimentar. Cerca de 50% da população da cidade de São Paulo vive com algum grau de insegurança alimentar, aponta estudo. O levantamento revela que 1,5 milhão de pessoas da capital vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. Desse total, 65% deixam de comprar comida para pagar contas. Então, vamos lá. É uma pesquisa, então 5,8 milhões de moradores vivem algum tipo de insegurança alimentar. Grave, 1,5 milhão, em que se passa fome. Então, fome, você tem 1,5 milhão na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil. Tá? Então não tem dinheiro para comprar comida. Tá bom? 12% da população. Insegurança alimentar moderada. Que há uma constatada redução quantitativa de alimentos. O grupo é de 13%, 1,5 milhão. Insegurança alimentar leve. Domicílios nos quais constatada a preocupação e incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro próximo. Essa quantia é 25% da população. Quer dizer, aquele cara que consegue comer hoje, mas não sabe se vai ter dinheiro para comprar comida lá na frente. Considerando o insegurança alimentar grave, que é isso que você tem que saber, que passa fome, 65% deixam de comprar para pagar contas. Outro dia vi uma notícia aí que já saíram mais de 100 bilhões de reais para as bets. Então é a gente pegando dinheiro do Bolsa Família, pegando dinheiro aí que é para comer e jogando no tigrinho. Que esse tigrinho seja super taxado para poder a gente ter algum retorno. Pagar cartão de crédito, 40% para comprar, deixa de comprar comida para pagar passagem de transporte público, para ir trabalhar, ou levar o filho para a creche. Olha por que as pessoas estão deixando de comer. Tá? Tudo bem, Diogo, você está falando da cidade de São Paulo, eu vou prestar câmera de Cotia. Ok. O importante desse conceito, dessa aula, é você conhecer o conceito. Tá? Falou em insegurança alimentar grave, é o cara que passa fome. Leve é o sujeito que não sabe se vai ter comida lá na frente. E moderada é que reduziu a quantidade de compra de alimentos. Guardem esses conceitos que você pode usar isso muito numa redação e pode interpretar muito bem um texto. Olha, notícia de cultura. Nome do filme, Ainda Estou Aqui, que pena que não saiu no cinema ainda. Ele é selecionado do Brasil para tentar vaga em filme internacional do Oscar 2025. Então, a lista dos pré-selecionados é anunciada dia 17 de dezembro, para o ano que vem. É uma adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, que ganhou prêmio por roteiro do Festival de Veneza, que foi estreia 7 de novembro. Esse anúncio pela Academia Brasileira de Cinema. Tem Fernanda Montenegro e Walter Salles juntos novamente, depois de Central do Brasil. E o filme narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. O pai dele
Marcelo Rubens Paiva, o Rubens Paiva, era um deputado que foi caçado pela ditadura militar e morto. E vai contar a história da mãe, como que a mãe teve que cuidar dos filhos a partir daí, tá? Bom, deixa eu só explicar uma coisa. Então, o Brasil e vários países do mundo mandam para a academia do Oscar lá nos Estados Unidos quais são os filmes que eles indicam que possam concorrer ao Oscar. E eles lá vão dizer se esse filme brasileiro vai concorrer ou não. Não estamos concorrendo ao Oscar. Esse é o filme que vai entrar na lista de mais, sei lá, 50, 60 filmes que a academia vai escolher, olha, esse aqui está entre o Oscar de melhor filme estrangeiro. Dizem que é uma obra-prima, quem já assistiu, que é muito bem feito, com grandes atrizes e atores, e que a gente tem que aí conhecer porque as provas gostam. Mas eu repito, ele não é indicado ao Oscar, ele está pré-selecionado, tá? Vamos aguardar, né, pessoal? Cinema é cultura. Manchetes. Gente, vacina contra a bronquiolite ou bronquite vai chegar no Brasil a partir dessa semana. Bronquite, que sempre parecia ser uma doença crônica e não tinha vacina, a Pfizer desenvolveu uma vacina para idosos e bebês. Por enquanto vai ficar só na iniciativa privada. Mas, para mim, foi uma novidade. Imaginar que a bronquite pode ter agora uma vacina. Gente, a Venezuela mandou prender o Javier Milei, presidente da Argentina. Por quê? Porque ele tinha lá há 2 anos da empresa estatal venezuelana, um avião, um Boeing 747, e ele entregou para os Estados Unidos, porque o Javier Milei condena o governo do Maduro. É óbvio que o Maduro pode pedir para colocar na Interpol, mas o Maduro está mais em baixa do que qualquer outra coisa. Agora, já tinham pego um avião venezuelano na República Dominicana e agora pegaram esse na Argentina. São as chamadas sanções. Agora, é curioso, né? Esses dois malucos que eu considero, aí um mandando prender o outro. É óbvio que situação que aconteceria isso se o Milei fosse na Venezuela, coisa que não vai acontecer. E nem acredito que a Interpol vá acatar essa decisão. Mas a Venezuela considerou um roubo. O problema é a questão política, ideológica que está por detrás dessa contenda aí. Mas, como eu sempre trago aqui as crises diplomáticas e as provas gostam, é importante saber exatamente qual é o motivo dessa briga e por que a Venezuela mandou prender. Porque, simplesmente, a Argentina, e aí a Venezuela proibiu que qualquer voo da Argentina passasse por cima da Venezuela, enfim. O Zelensky, nós estamos tendo uma Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil, tradicionalmente, é o primeiro a discursar, isso vem desde a criação da ONU. O Lula, vou analisar o discurso do Lula aqui rapidamente. Vi uma entrevista dele agora à tarde. Ele e o Brasil e a China estão apresentando uma tese para negociar a paz entre Ucrânia e Rússia, mas é aquilo que eu já falei em aulas. O Brasil vive um momento, e a China, porque o Brasil faz parte dos BRICS. Então, romper com a Rússia para o Brasil é muito complicado, porque nós temos um banco em comum, né? O novo Banco de Desenvolvimento, que a Dilma, inclusive, é presidente. O Brasil depende dos fertilizantes da Rússia. O Brasil condena a invasão na Ucrânia. Mas o Zelensky ontem foi duro e disse, olha, eu não sei se o Brasil quer mesmo um acordo de paz. Vocês não terão mais poder às nossas custas, foi o que ele falou. Nem China e nem... Porque ele sabe que Brasil e China estão nos BRICS e que um acordo de paz aí não seria tão agradável, talvez, à Ucrânia.
Essa é uma saia justa que o Brasil vive. O Brasil discorda, na maioria da população brasileira, do regime chinês, mas não podemos romper. O Brasil não concorda com a Rússia, mas temos um banco em comum e precisamos dos seus fertilizantes. Então, negociar uma paz é mexer aí num vespeiro. E o Zelensky diz que duvida realmente se o Brasil tem esse interesse. O Brasil quer assumir o protagonismo internacional, mas na negociação de paz, mas não é tão fácil. Até, por exemplo, negociar a paz entre Israel e Palestina, a faixa de Gaza, como é que o Lula vai negociar se ele é visto como persona não grata por Israel? Então, é muito difícil para a diplomacia brasileira mediar qualquer tipo de paz. Eu acho que o que eu tenho sempre dito é que esses conflitos vão ter muito outra cara após as eleições nos Estados Unidos. Não vejo mudança muito até novembro, não. Já estamos no final de setembro e não tem nenhuma sinalização. Guerras não acabam no estalar de dedos. É uma negociação longa de cessar-fogo, de acordo de paz, e que todos somos informados. Então, se até agora não aconteceu e as eleições nos Estados Unidos são em novembro, a partir dali pode se tomar um novo rumo conforme a política externa americana, já que ela fornece armas para Israel e fornece armas para a Ucrânia. Isso pode decidir os rumos da guerra. Acho que vamos conviver aí, a não ser agora, fica aí até o final, porque tem uma questão séria acontecendo no mundo. Olha, o STF formou maioria para permitir que testemunhos de Jeová recusem transfusão de sangue. Eles seguem ao pé da letra uma fase bíblica que Deus permite que as pessoas se abstenham de sangue, que tem lá na Bíblia. Então, numa eventual operação, o testemunho de Jeová não aceita a transfusão de sangue. Mas para isso acontecer, tem que ser maior. Tá? Então, por exemplo, mas e se o pai decidir por uma criança? Só se não tiver um tratamento alternativo, foi o que o STF decidiu. Mas sendo um adulto e a pessoa é submetida a uma operação e vai perder sangue naquela operação e ela não quiser a transfusão de sangue, ela não o hospital não é obrigado a fazer por conta da religião que tem isso em seus princípios. Tá? Isso já gerou muita polêmica em direitos humanos, mas agora o STF entendeu que se trata de uma liberdade aí de expressão e de religião. Tá? Polêmica, eu sei, mas, enfim, são as crenças religiosas que nós temos que respeitar. Cara de concurso essa questão. Olha, quando eu peguei na sexta-feira, tinha começado o ataque. E eu acabei de atualizar. Número de mortos em maior ataque de Israel ao Líbano. A guerra virou uma guerra regional. É uma guerra que deixou de ser só contra a faixa de Gaza. Israel declarou guerra ao Líbano. Pelo menos ela fala, não fala ao Líbano, ela fala ao Hezbollah, que é o grupo extremista do Líbano. Acontece que o Hezbollah está na política do Líbano. Eles conseguiram um acordo onde eles têm poderes dentro do legislativo, do executivo. Ele não é só um grupo extremista radical, mas sim ele controla parte da política. Portanto, atacar o Hezbollah é atacar o Líbano também. Então a guerra tomou, desde sexta-feira, uma escalada, porque agora é contra o Hamas, é contra o Iêmen e assim, já morreram 500 pessoas no Líbano. Israel diz que está matando só membros do Hezbollah. Porque desde que começou a guerra, o Hezbollah tomou as dores do Hamas e é assim, né? Deixa eu fazer com a mãozinha aqui para ver se Israel está aqui e o Líbano está aqui. Então, na fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, os confrontos existem desde que a guerra começou. Mas agora Israel está atacando Beirute, a capital. E diz ela, olha lá, tensões entre Israel e Líbano.
que é o babado da semana. Desde o início da guerra, o exército israelense e o Hezbollah têm trocado ataques quase que diários na fronteira de Israel com o Líbano, né, que é o sul do Líbano e norte de Israel. O grupo extremista apoia o Hamas, alvo de Israel na faixa de Gaza. Ambos são financiados pelo Irã. Olha aí o problema que pode se tornar esse ataque agora ao Líbano. O primeiro-ministro libanês disse que o episódio dessa sexta mostrou que Israel não se importa com nenhuma questão humanitária. A ONU condenou, o Brasil condenou, o mundo condenou, porque Israel está agora também, como já usei o termo, mas vou repetir, mexendo no vespeiro. O Hezbollah tem um poder de ataque muito... Então agora a troca de mísseis está diária e é mais de 100. Óbvio que Israel tem um poder superior, consegue interceptar os mísseis, mas alguns mísseis atingem o norte de Israel e, inclusive, a população está tendo que sair. Do mesmo jeito que a população sai do sul do Líbano, a população sai do norte de Israel, porque ele está virando campo de batalha. Se o Irã, que apoia o Hamas e apoia o Hezbollah, enfia o dedo nessa cumbuca, alguns analistas já dizem que é uma guerra regional. Por enquanto, eu acho que assim não se juntaram totalmente declaradamente forças contra Israel. Mas que agora que a paz está longe mesmo no Oriente Médio de acontecer. Porque agora a guerra entrou num outro nível. O Hamas vem se enfraquecendo, já morreram 40 mil pessoas na faixa de Gaza e agora 500 no Líbano. E a guerra, e Israel disse o seguinte, o Benjamin Netanyahu, não vou parar com a guerra enquanto não terminar com o Hamas e terminar com o Hezbollah. Dorme com um barulho desse. A guerra saiu de Israel para a faixa de Gaza e virou Israel contra o Líbano. Guerra que já aconteceram em outros momentos. Tá? Preocupante, muito preocupante, e você deve ter visto que essa foi a notícia da semana no campo dos conflitos militares, né? E muito comentado na Assembleia Geral da ONU, que os líderes principais, líderes mundiais, está lá o Zelensky, o Biden, o Macron, o Lula, o Oliver Scholz, o representante da Autoridade Palestina, estão todos nesse exato momento discutindo as questões internacionais, como o clima, como a fome e como esses dois conflitos que estão longe de acabar. Agora, repito, o ataque assista a aula passada, porque eu já via, e eu sempre digo, assistam às aulas anteriores, porque é uma novelinha, eu vou contando como as coisas vão se agravando, e com isso você vai tendo aí um documentário sobre em que escala está o conflito. Quando minimiza, eu venho aqui e falo, olha, deu uma acalmada, tá? Já ocorreram momentos de cessar fogo entre Israel e a faixa de Gaza, mas continua atacando o Hamas. Agora o babado é com o Líbano. Meu Deus, onde isso vai parar? Faz tempo que eu não falo da Argentina. Além dos problemas econômicos que a Argentina vem vivendo, agora ela está vivendo a chamada fuga de cérebros. Eu peguei essa análise aí porque foi não daquelas reportagens da semana, mas uma reportagem mais geral sobre esses primeiros meses aí do governo Javier Milei. Ele tirou dinheiro da pesquisa, inclusive, por exemplo, desde a cura da AIDS até um supercomputador. Então, renomados, e a Argentina tem excelentes universidades, muito antes do Brasil, né? E os cientistas estão fazendo as malas para deixar o país, porque não tem dinheiro e estão indo para a Espanha, né? Aqui tem alguns depoimentos de um bioquímico que é doutorado em biologia. Os talentos estão indo embora,
pesquisador de computação quântica. Há uma corrida internacional entre países para serem os primeiros a desenvolver o computador, e em poucos dias ele vai para a França. O único assistente de doutorado de Dias Caro, pago por entidades públicas, ficou sem financiamento. Fuga de cérebros é matar um país. Nós vivemos isso nos anos 80. Os melhores pensadores brasileiros foram embora pela crise econômica que o país vivia. E isso leva o país ao atraso. Não colocar dinheiro na ciência. É isso que dá. Né? O que mata a indústria brasileira? Porque ela não consegue aí desenvolver tecnologia própria, porque não tem financiamento na ciência, e os cientistas vão se embora e vão trabalhar na universidade lá fora, lá fazem contrato para receber um bom salário, e aquela pesquisa fica no país em que ele está morando. E mesmo sendo ele de origem brasileira ou mesmo argentina. Está aí um problema para a gente pensar não só na Argentina, mas em toda a América Latina, que tem capacidade intelectual, sim, tem boas universidades, produz gente de excelência em todos os campos, mas que expulsa porque ninguém consegue viver. Pesquisa precisa de dinheiro, gente, porque precisa de teste, é laboratório, é aparelho, é manutenção, são refrigeradores, são computadores. E isso está acontecendo com a Argentina. É mais uma análise geral, tá? E olha lá, e eu fui pegando essa semana, porque com essa história do Líbano ser atacado por Israel, está mexendo com o mundo. Os Estados Unidos anunciam o envio de tropas ao Oriente Médio após a escalada, tradicionalmente Estados Unidos aliado de Israel. De acordo com o Ministério da Saúde do país, que vive o dia mais sangrento, já tinham morrido 1.000 pessoas, que tinham ficado feridas. Até quando eu peguei essa notícia, que foi na segunda-feira 23, eu estou atualizando agora. Eu não tenho o número exato de feridos, mas eu tenho o número de mortos já do Líbano, mais de 500. E há civis entre os mortos. Não adianta. Vocês devem lembrar que eu expliquei sobre o Hezbollah por conta daquele ataque que teve aos pagers, né, aos walkie-talkies. Então, a aula passada com essa mostra o que para a gente? Mostra que Israel, apesar de não ter assumido o ataque contra os walkie-talkies e dos pagers, mas é Israel agora mirando o alvo diretamente no Hezbollah. Primeiro foram aqueles ataques que eu citei na aula da semana passada, e agora mísseis enviados à capital, matando civis e levando os Estados Unidos, que disseram que vão enviar tropas, né? Então, já tinham, na segunda-feira eram 356. Hoje, os dados, a própria Assembleia Geral da ONU falou mais de 500. Isso está aumentando, né? Hoje, os Estados Unidos têm 4.000 militares que atuam lá nas suas bases militares no Oriente Médio. E vão aumentar, né? Mas não disse quanto. Caças israelenses atacaram cidades ao longo da fronteira sul do Líbano. E, veja, não é só míssil, com caça também. Ou seja, a guerra tomou uma outra proporção. Tá? Ela está envolvendo um outro país. E cuidado, porque esses dois grupos, apesar de extremistas, são apoiados pelo Irã. E o Irã é uma potência militar, ao ponto dos americanos enviarem tropas para defender os seus interesses na região, sobretudo em relação ao petróleo, que eles têm muito negócio de petróleo lá. Né? Precisamos ir acompanhando esse conflito, que eu diria assim, seria a mesma coisa que a Rússia atacasse um outro país além da Ucrânia. Tá? Então a guerra está entre Rússia e Ucrânia, e de repente a Rússia ataca um outro país. Agora é a Rússia contra a Ucrânia. Não aconteceu ainda, graças a Deus. Mas agora Israel declarou guerra contra o Líbano. Então agora é guerra contra os palestinos, é guerra contra o Líbano. Estamos no meio do olho do furacão. Está todo mundo condenando, está todo mundo se assustando.
Quando Israel vai parar? Vai parar, não vai parar? Estou contando o que está acontecendo exatamente hoje. E você vai ver no final da aula. China anuncia um pacote sem precedentes para estimular a economia. Mas o mercado, eles querem voltar a crescer 5%. Na verdade, a China caiu muito a economia por conta da Covid e a ideia é fomentar o mercado imobiliário. Muitos jovens desempregados e a ideia é que as pessoas, e a China, a ideia é essa, que as pessoas possam comprar, porque depende muito internamente da economia ligada porque a população está melhorando de qualidade de vida, mas não tem casa, mas também não tem dinheiro para comprar. Então ela vai reduzir os juros de empréstimos hipotecários. A ideia é beneficiar 50 milhões de famílias e 150 milhões de pessoas, né? Imagina, uma medida na China é quase um Brasil. As bolsas chinesas reagiram positivamente, então é a China cuidando dela mesma, para tentar se recuperar pós-Covid. Como? Se perguntarem para você, incentivando o mercado imobiliário, que é decisivo para a economia interna chinesa, dado que movimenta muito dinheiro dentro da China a construção civil. E agora a ideia é reduzir os juros para que as pessoas possam comprar. O problema é que a população chinesa é enorme e muitos jovens desempregados. Bom, a economia chinesa crescendo, e este é o mote que ela vai usar, investir no mercado imobiliário. Óbvio que nós já falamos da Rota da Seda, de outros investimentos chineses, mas é por aí que o caminho está se desenvolvendo. Afeta o Brasil porque é o maior parceiro econômico. Falei que eu tinha muita coisa para falar. Discurso de Lula na ONU. Do que ele falou? Ele falou 18 minutos. Ele fez críticas ao Conselho de Segurança, ele quer acabar com o direito ao veto que os 5 membros possuem. Falou sobre o conflito na Ucrânia, defendeu que uma solução militar é cada vez mais improvável. O brasileiro também falou de questões ambientais, falou das enchentes no Brasil e da estiagem na Amazônia. Disse que os países não estão cumprindo as metas ambientais. Falou em 18 minutos, não dá para falar muito, né? Veja eu aqui em 40. Regulamentação global do ambiente digital, né? Fez velado envolvendo o Twitter. Ao final, o Lula concentrou-se na defesa de reformas amplas no sistema internacional. Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, instituições financeiras. Realmente, de certa medida, ele tem não, porque eu não voto no Lula. Eu não gostei muito, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, saibam disso, né? Estou numa outra rota na minha vida, graças a Deus que eu não entro nesse embate com ninguém. Mas ele está certo. Até mesmo a direita entende isso, todos os lados, porque o Conselho de Segurança foi feito em 45. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos no século XXI. Existe o Sul Global, existe a Índia, existe a Alemanha que não participa, o Japão. Esse direito ao veto impede, por exemplo, qualquer sanções. E qual é a função da ONU? Promover a paz. Ela não consegue promover a paz. Ela pune quem comete crime contra a humanidade e nada acontece. Então isso não é um discurso de direita ou de esquerda. É a ONU aí sendo criticada dentro dela e todo mundo ficou quieto, ninguém nem vaiou, nem bateu palma, porque sabe que ela não está conseguindo dar conta dos conflitos contemporâneos. Estamos chegando perto dos 40 minutos, né? Então não falou nada de diferente, né? Questão ambiental, guerras e regulamentar o mundo digital. Quais foram as notícias que eu peguei hoje, quarta 25? Mais de 90 mil pessoas foram recentemente deslocadas dentro do Líbano. Está tendo um êxodo interno, as pessoas estão saindo do sul, como eu falei, por conta do ataque. Quase 100 mil pessoas. Tá? Que mais? Qual outra manchete? Israel diz que atingiu 280 alvos
Então é uma guerra, 280 alvos só nessa quarta. Depois, na segunda, que foi o pior dia, foram 1.300. 250 na terça e 280 hoje. Alvos que Israel disse é do Hezbollah, mas está matando civil. E agora, a última notícia que eu peguei, agora, 5h30 da tarde, o exército de Israel está se preparando para invadir o Líbano. Turma, nós vamos ter que voltar a falar disso ao ano que vem, porque é uma guerra que começou como desdobramento da guerra do Hamas, com o Hamas, e que agora envolve outros agentes. E se alguém tomar a dor do Líbano, porque tem católico no Líbano, tem cristão ortodoxo no Líbano, o Líbano é visto como um país da paz. E a Israel se meter com o Líbano, a coisa... Eu não sei. Eu tenho que contar aqui o que está acontecendo. Não posso prever. Mas alerto a vocês que a partir de agora este passa a ser um tema muito forte para as provas, tá? Pois bem, pessoal, como eu falei e falo dos livros, muitos que assistem o meu vídeo, os meus vídeos, esses são os livros, os 4 que eu falei. Eu sempre faço a cada mais ou menos 2 meses. Esse que eu estou começando agora em setembro, eu devo terminar no final do ano para ficar completo aí, para ficar 5 livros. Então o 17 trata de temas de dezembro a fevereiro, o 18 de fevereiro a abril, o 19 de abril a julho e o último que eu saí são períodos, né? E são inéditos, questões boladas por mim, comentadas, tem mais de 100 páginas, 50 de Brasil e 50 de mundo, porque os editais dividem entre Brasil e mundo. Este é o último, que faz 15 dias que publiquei, tá? Diogo, quero adquirir, quero conhecer, olha, será que vale a pena eu colocar o dinheiro em algo que eu não conheço? Manda um WhatsApp para mim, tá aqui, ó. Eu te vi um mais antigo para você ver o estilo dos livros, porque são verdadeiras apostilas de atualidades com os temas. Eu sei que muitos de vocês trabalham, estudam e não conseguem assistir o telejornal. Eu tenho que ver 4 a 5 jornais por dia para ver essas aulas. Manda o WhatsApp, não é para montar grupo, não é para ficar mandando mensagem, é exatamente porque por ali eu troco ideia, que nem eu troquei com o Zé Nunes hoje de Cotia, um abração, parceiro, ele levou 4 livros, ele acabou ganhando um belo desconto, eu dei mais um de brinde para ele, com 5 livros, tá? Então, a prova dele é em novembro, falei, dá tempo tranquilo dele estudar um pouquinho todo dia, e assistindo às aulas, enfim, tá? Eu acho que é um complemento muito importante que você vai ter, porque muitas coisas eu não consigo colocar aqui e eu jogo lá no formato de questão e comentada. Por isso eu chamo de apostila. Manda o WhatsApp para mim. Quem não conhece o canal do Vencendo Concurso, está assistindo essa aula pela primeira vez, sugiro que siga o Vencendo Concursos, porque ele é o curso que mais cresce. Como é que eu sei que ele é o que mais cresce? Que é o que mais produz edital de concursos aí recentemente. É impressionante. Entra lá e veja quantas aulas, quantos editais analisados, planos de estudos, tudo para você aí se preparar para o seu concurso que estão explodindo no Brasil. Agradeço, cheguei aos 43 minutos, não quero avançar muito, mas foi uma metralhadora aqui de temas muito importantes, tá? E vamos acompanhar de perto essa questão do Líbano, que eu considero a mais importante. Até a semana que vem, que já acho que é outubro já, né? Não sei, depois eu olho no calendário ali. Já deve ser outubro, sim. Não sei se tem 31, mas enfim, até a próxima quarta-feira, hoje 25, com o detalhamento maior dessa guerra e se tiver alguma decisão lá na ONU, porque eles estão reunidos ainda, eu trago também para essa aula. E mais os temas nacionais de sempre. Um forte abraço, muito obrigado, até a próxima aula, tchau, tchau, valeu, sem tomar seu tempo aí.